os filhos. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus guarde a vida do pastor João, do pastor Naum, em nome de Jesus, pela oportunidade que me é confiada aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. Glória a Deus, louvado, exaltado, magnificado é o nome santo de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto era agradável aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 guarnições de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazê-lo comparecer, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinja-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas sua capa e segue-me. E seguiu. Então, e não sabia que era real o que se estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava a Pedro ter uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarnição, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente. Percorreram a rua e logo o anjo desapareceu. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podei-vos assentar. Em nome de Jesus Cristo. Quantos anos da igreja aqui? Quantos anos da igreja aqui? 1 ano? Uai. Graças a Deus, né, irmãos, por todas as coisas. Ontem nós tivemos a oportunidade de cooperar ali na tribo. Hoje Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui no 1º ano de aniversário da igreja. Glória a Deus. Que Deus possa conceder a essa igreja oportunidades de influenciar nessa sociedade de uma maneira bem direta e objetiva. O livro de Atos dos Apóstolos, por mais que ele traz uma síntese da biografia da conversão de Paulo, das suas viagens missionárias, por mais que o livro de Atos dos Apóstolos fala a respeito da sua trajetória de sucesso, da trajetória de sucesso de Paulo, quem monografa o livro de Atos é o Dr. Lucas. O Dr. Lucas, que teve a oportunidade de registrar os eventos de Atos. A palavra Atos é semelhante à palavra crônica. A palavra crônica quer dizer pequeno resumo da vida dos reis e dos profetas. A crônica é uma síntese de tudo quanto aconteceu com os profetas e com os reis. O livro de Atos, a palavra Atos é derivada do termo ações, atitudes e obras realizadas por intermédio da igreja primitiva. A igreja primitiva é uma igreja que vive à sombra da ascensão de Cristo. Quando eu digo que a igreja primitiva, ela vive à sombra da ascensão
ressurreição de Cristo, porque ela é uma igreja que é composta de apóstolos. O termo apóstolo era dado para aqueles que tiveram a oportunidade de andar ao lado de Jesus. Apostolado são aqueles que andaram ao lado, discipulados, aqueles que foram ensinados por Jesus. Então Pedro, ele tinha o ministério, a chamada de discípulo, porque ele foi ensinado por Jesus, e também tinha o ministério de apóstolo, porque andou ao lado de Jesus. Como apóstolo, ele vivenciou alguns eventos que Jesus realizara na sua trajetória terrena, e nessa trajetória de sucesso, Pedro teve as experiências espirituais que Jesus lhe dera. O apóstolo Paulo vai galgar experiências, uma vez que ele inicia-se a sua trajetória perseguindo a igreja de Cristo. Paulo inicia a sua trajetória perseguindo os irmãos, indo atrás dos irmãos que estavam fazendo menção do evangelho, propagando o evangelho de Jesus. Quando se fala da igreja primitiva, antes de pregar aqui essa noite, eu quero que você entenda que essa igreja era uma igreja que não era provida de recursos terrenos, mas era uma igreja que era cheia da presença dos céus. Era uma igreja que não tinha a feição da sociedade, mas era uma igreja que tinha a visitação do Espírito Santo. Era uma igreja que cumpria a sua trajetória de experiências com Cristo, ou a sua trajetória miraculosa, baseada nas experiências que ela galgou e que ela obteve ao ver Jesus no seu ministério terreno. No capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma narrativa um tanto quanto interessante, porque nós podemos perceber dois conflitos aqui. O conflito entre o sistema eclesiástico e o sistema político da época. O sistema político da época é representado por Herodes. Herodes, ele era uma autoridade, ele era o governo, ele estava sentado na direção daquela nação naquele período, e Herodes, como autoridade, ele percebe que tem a oportunidade de receber méritos do povo e de fazer algo que agradava ao povo. E o que Herodes estava fazendo, que aos olhos do povo era louvável? Herodes estava perseguindo a irmandade. Mas eu quero falar sobre o equilíbrio da igreja de Atos, sobre a forma com que a igreja de Atos mantinha o seu equilíbrio em meio à diversidade. E também eu quero falar por que a igreja de Atos conseguia ter equilíbrio em meio à diversidade. Verso de número 1 do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos diz assim: por aquele tempo, vírgula. Quando se fala de tempo, tempo é fator numérico divisível. Se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos de segundo, décadas de ano. Tempo é o espaço entre um dia e o outro, entre uma hora e a outra. Se põe e se expressa dois tipos de tempo. Existe o tempo cromos, que é o tempo do homem, e existe o tempo kairos, que é o tempo de Deus, a plenitude do tempo. Aqui no tempo cromos, no tempo do homem, nós podemos perceber que a igreja primitiva está passando por um período, por uma fase um tanto quanto complexa. Qual é a fase complexa da igreja primitiva? Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, ponto e vírgula. Herodes, que era a autoridade, Herodes, que era o governo, estendeu a mão, levou a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Antes de falar sobre a atitude de Herodes, sobre o comportamento de Herodes, e antes de entrar naquilo que Deus tem posto em minha alma, eu quero te trazer a memória que em Isaías capítulo 43 está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu
tu és meu. Quando a Bíblia diz tu és meu, está usando um pronome possessivo. Quando se fala de pronome possessivo, a pessoa que está narrando, que está dizendo que é dono de Jacó, que é dono de Israel, é a pessoa de Deus, Yahvé. Deus dizendo: não temas. Não temer aqui é ausentar o medo da vida, é tirar o medo da alma, é tirar o medo da mente. Quando se fala de medo, eu quero que você entenda que o medo impede o crescimento, o medo impede o desenvolvimento, o medo impede o desapego daquilo que não lhe dá sucesso, daquilo que não lhe dá graça, para permanecer tendo êxito nas suas trajetórias. O medo é um dos grandes obstáculos na vida de muita gente. Tem gente que não conquista porque tem medo, tem gente que não avança porque tem medo, tem gente que não cresce porque tem medo, tem gente que não casa porque tem medo, tem gente que não prega porque tem medo, tem gente que não canta porque tem medo, tem gente que não adora porque tem medo, tem gente que não confessa o pecado porque tem medo. Mas eu quero que você entenda: o medo que hoje te bloqueia na terra pode te impedir de ver a glória dos céus. O medo que hoje te bloqueia entre os homens pode te impedir de ver a glória que há de se manifestar na eternidade. A Bíblia diz que no amor não existe medo, que antes o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Quando se fala de amor na Bíblia, não se fala desse sentimento carnal, desse sentimento humano, desse sentimento trajetório, ou desse sentimento transitório, desse sentimento carnal. Quando se fala de amor na Bíblia, não está falando do amor eros. Quando eu falo de amor eros, eu quero te trazer a memória que nós entendemos e sabemos sobre 3 tipos de amor. O primeiro amor que nós entendemos é o amor ágape, o amor de Deus para a comunidade. O segundo amor que nós falamos sobre ele é o amor eros, o amor de marido e de mulher e de marido, de menino e menina. O terceiro amor que nós falamos sobre ele é o amor filemo, o amor de pai para filho, o amor de filho para pai. Só que quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo não está falando do amor eros, Paulo não está falando do amor filemo, Paulo está falando do amor ágape. Paulo está dizendo: o amor tudo crê, tudo espera, o amor é compassivo, o amor é benigno, o amor não age em ciúmes, o amor não fama, o amor não difama, o amor não é inconveniente, o amor não é impuro. Antes, o amor é paciente, glória a Deus, oh glória, oh glória. O amor é benigno, oh glória. O amor tudo crê, oh glória. O amor tudo suporta, oh glória, oh glória. Vem comigo, por favor. Vem comigo, por favor, na linha de raciocínio. A Bíblia diz, amado irmão e querido ouvinte, que a igreja do Senhor vai passar por retaliações. Quando eu falo de retaliações, eu quero que vocês se recordem que eu estava dizendo que Herodes tipifica e simboliza o governo. E Herodes agora ordenara lançar a mão sobre a irmandade. Eu falei que quando Herodes lança a mão, eu abri um parêntese, usando Isaías capítulo 43, falando do pronome possessivo. Quando Deus diz, tu és meu, ó glória. Falei que meu é um pronome possessivo. E antes de pregar sobre Atos, eu quero te trazer à memória aquilo que Deus trouxe em minha alma. Agora escute com seus olhos fechados o que eu vou dizer. Quando Deus usa a boca do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, Isaías é conhecido como mini-bíblia. O livro de Isaías é composto de 66 capítulos. A Bíblia é composta de 66 livros. Isaías tem 2 divisões. São 37 capítulos que são profecias antes do Messias, e 29 capítulos que são profecias período Messias e pós-Messias. O livro de Isaías também é conhecido como livro apocalíptico, porque Isaías tem visões metafísicas transcendentais. Isaías profetizou cerca de 684 anos antes de Jesus nascer. Isaías é um profeta completo na sua trajetória. Ele fala da natureza humana, da natureza divina de Jesus. Ele fala da sua trajetória terrena e também fala da sua glória celestial. O livro de Isaías é conhecido como a Bíblia compactada, como mini-bíblia entre os hermeneutas. Mas eu quero que você entenda, quando Deus usa a boca do profeta Isaías, no capítulo 43 de
dizendo da seguinte maneira: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus dizendo: muita gente falou, mas agora quem está falando é o teu Criador. Muita gente falou, mas agora quem está falando é aquele que fez os céus e a terra. Muita gente falou, mas agora quem está falando é aquele que voa nas asas do vento, é aquele que senta no globo terrestre, é aquele que chama as estrelas pelo nome. Muita gente falou, mas agora quem está falando é aquele que conta os cabelos da tua cabeça, é aquele que entra no fogo e não queima, é aquele que desce no abismo no fundo dele e que mede as entranhas da terra. Quem está falando agora é o teu Senhor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou. Criar é trazer à existência aquilo que não existe. Está aqui o verbo bara e o verbo asa. Ele diz: aquele que te criou, verbo asa, oh glória. Aquele que te formou, verbo bara, dá forma para aquilo que já existe. Ele diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, chamei-te pelo teu nome. Deus dizendo: eu não te chamo por apelido, oh glória. Eu não te chamo de fulano nem de ciclano. Eu te chamo pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. Eu expliquei que é um pronome possessivo. Agora escute o que eu vou dizer e raciocine comigo, crente. Se você cuida do carro que é teu, se você cuida da casa que é tua, se você cuida da roupa que é tua, Deus não vai cuidar da igreja que é dele, oh glória. Se você cuida daquilo que é teu, Deus não vai cuidar daquilo que é dele. Agora, se você é de Deus, se você se entregou para ele, e se ele é o teu dono, quem cuida de você não é você. Quem cuida de você é aquele que tomou posse da tua vida e que decidiu ser o teu dono. Deixa ele cuidar. Então, a primeira grande característica, obrigado. A primeira grande característica da igreja de Atos, ela sabia quem era o dono dela. Qual é a primeira grande característica da igreja primitiva? Ela sabia que não era uma noiva abandonada. Narabafácia. Ela sabia que não era uma noiva que estava desprezada. Ela sabia: eu tenho dono, e o meu dono está no controle. E Pedro representa esta igreja que tem a consciência de que tem um dono. Espera aí, se eu tenho um dono, eu não preciso discutir nas redes sociais. Fecha os seus olhos. Se eu tenho um dono, eu não preciso postar um status para dar uma satisfação para alguém. Se eu tenho um dono, eu não preciso ligar com um número inibido para desabafar e poder derramar a minha ira. Se eu tenho um dono, eu não preciso ir atrás de quem me ofende. Você não está entendendo. Se eu tenho um dono, glória. Se eu tenho um dono, glória, eu não preciso ficar me justificando no sentido de brigar, de bater boca, glória. Se eu tenho um dono, ele está no controle da situação. Ele advoga por mim, ele pleiteia por mim, ele briga por mim, ele batalha por mim. E é isso que a igreja primitiva entendia. Os apóstolos tinham essa consciência. Você não está entendendo, crente. Quando Estevão estava sendo apedrejado, quando as pedras batiam Estevão, Estevão olhava para os céus, e os céus estavam abertos diante de Estevão. E enquanto a pedra batia, Estevão dizia: Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que faz. Sabe o que Pedro está dizendo? Enquanto me apedrejam aqui, eu vejo o meu advogado e juiz de pé no trono, olhando a injustiça que está sendo feita contra a minha vida. Você não está entendendo quem peleja pela igreja.
O sentimento, então, a primeira grande característica da igreja primitiva, ela tinha consciência de que ela tinha um dono. Você tem essa consciência de que você tem um dono? Espera aí. Se eu tenho um dono, eu não vou andar como eu quero. Eu vou andar como o meu dono quer. Feche os seus olhos. Você está entendendo? Se eu tenho um dono, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que o meu dono quer que eu faça. Se eu tenho um dono, espera aí. Se eu tenho um dono, eu dou satisfação para o meu dono. Eu estou debaixo de uma autoridade. Eu sou sujeito à autoridade do meu dono para que ele me proteja em meio à adversidade. A minha obediência me dá proteção diante dos meus inimigos. Eu vou pregar porque Deus está mandando. Enquanto eu obedeço, Ele é o meu escudo. Enquanto eu obedeço, Ele é o meu broquel. Enquanto eu obedeço, Ele é o meu guarda. Enquanto eu obedeço, Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída, desde agora e para sempre. Então a condição para o meu dono me guardar é a minha obediência às suas ordens. Espera aí. Em Deuteronômios capítulo 28 está escrito assim: se, esse se é uma condicional. Atentamente ouvires a minha voz. Espera aí, se é uma condicional. Atentamente é reverenciar. Estar atento é prestar reverência. Se atentamente ouvir a minha voz. Ouvir é dar ouvido à minha voz. E guardar os meus mandamentos. Então espera aí, não adianta somente ouvir. Não adianta somente estar atento. Tem que ouvir e guardar, oh glória. Então não é somente conhecer a palavra, é conhecer a palavra e guardar a palavra. Porque quando eu conheço a palavra e guardo a palavra, ela aciona minha mente para que eu não peque contra Deus. Porque quando eu vou pecar, a palavra desperta na minha alma. A palavra incendeia a minha alma. E a palavra é como bússola. Eu vou pregar porque Deus está mandando. A palavra é como lâmpada, oh glória. Quando eu absorvo a palavra, quando eu guardo a palavra, se o meu pé for pisar onde não glorifica a Deus, a palavra como bússola dirige os meus pés para pastos verdejantes, me leva para águas tranquilas. Se eu tenho a palavra, se absorvi a palavra, se eu vou clicar em um site que não glorifica a Deus, a palavra conduz a minha alma e o meu dedo não clica aquele site, porque a palavra está dentro de mim, oh glória, oh glória. Eu vou pregar porque Deus está mandando. Alabacalavassúria, refacalabada calavara sai, onocopadabada calavassura bada calavassera. A palavra, o Espírito de Deus, mediante a palavra, me orienta pedagogicamente, oh glória, espiritualmente em pastos verdejantes. Agora, sabe por que você está vivendo uma vida medíocre? É porque você conhece a palavra, você ouviu a palavra, mas não conseguiu absorver a palavra. A semente caiu em terras ruins. E veio os espinhos e sufocaram a semente. Vem comigo, por favor. Vem comigo, por favor, vamos lá. Então a primeira grande característica da igreja de Atos, ela conhecia o Deus que ela servia. Prova que a igreja de Atos, representada por Pedro, tinha conhecimento, por Pedro aqui, tinha conhecimento do Deus que ela servia. É uma questão comportamental. Você sabia que o seu comportamento expressa a sua intimidade com Deus? Segundo Freud, pai da psicanálise, uma vertente da psicologia, é perceptível fazer uma leitura do sujeito pelo seu comportamento. Nós aprendemos que o comportamento descreve os sentimentos da alma. Vou dar um exemplo. Toda pessoa ansiosa, ela come o tempo todo. Toda pessoa ansiosa transpira a palma da mão. Toda pessoa ansiosa anda pela casa falando sozinha. Toda pessoa ansiosa, ela tem um comportamento dúbio.
ela não consegue ter equilíbrio. Pessoa ansiosa xinga sem ter necessidade, fala aleatoricamente. Eu me lembro que, quando estava eu ainda no seminário, alguém citou Carlos Drummond de Andrade, quando Drummond disse: o que se fala se perde no vento, e o que se escreve se torna documento. Eu falei: Drummond mentiu, porque o que se fala não se perde no vento. O que se fala fica na alma. O que se fala fica dentro do coração. O que se fala, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que se fala pode produzir vida ou pode tirar a expectativa de vida. Então as palavras mal pronunciadas, elas podem desanimar ou animar alguém. Essas palavras, nós temos que tomar cuidado com as palavras. Então, tudo isso vem de uma demanda comportamental, o desequilíbrio, o equilíbrio. E geralmente, quem conhece a Deus tem equilíbrio em meio à prova. Não entre em desespero. Vem comigo, por favor, vamos lá. Verso de número 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, ponto e vírgula. E matou a espada crásia no ar. Toda vez que o ar está craseado, a frase termina no feminino, ou então tem um objeto indireto à frente. Espada é o objeto aqui. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo, esse é com som de i, é um artigo com função de ligação, ligando o sujeito que ordenou a morte de Tiago a João, o mesmo sujeito que iniciou um massacre, estende os olhos ao outro indivíduo, diz assim: e vendo que isso era agradável aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Depois que ele matou Tiago, irmão de João, Herodes viu que a atitude dele foi agradável aos judeus. Ele falou: prende também a Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi preso segundo a ordem de Herodes. Mandou prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Preste atenção, era o dia de festa, era período de festa na cultura judaica. E Herodes, ele era rei, e era religioso. E por ser rei, e por guardar a religião, ele falou: coloca Pedro lá no cárcere. Só que eu já ouvi falar muito desse Pedro. Falar pra fácia. Eu quero que coloque 4 guarnições de 4 soldados guardando Pedro. Preste atenção, cantor. Você da banda, vou dizer algo aqui. Olha por quê. O que me preocupou, porque eu disse: Deus, porque que Herodes, autoridade governamental, o rei, aquele que tem a coroa, que tem o cetro, que tem o manto, o anel com o selo, aquele que assenta no trono, aquele que governa, manda prender um homem analfabeto de pai e mãe. Pedro era analfa de mãe e beto de pai. Pedro não tinha cultura. Pedro era indouto. Paulo chama Pedro de indouto. Por que Herodes manda prender um homem semi-analfabeto, analfabeto, e manda 12 soldados tomar conta do cárcere? Eu perguntei a Deus: por quê? Por quê mandar 12 soldados tomar conta de um analfabeto? Olha o que Deus colocou em minha alma. Deus falou: Juarez, olha o histórico de Pedro. Procure ver quem era Pedro. Olha o que Deus me disse: Juarez, Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro viu os pães serem multiplicados. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro estava em Betânia quando Lázaro ressuscitou. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro estava em Naim quando o filho da viúva levantou do caixão, glória. Pedro, ele era analfabeto, mas Pedro viu o cego de Jericó enxergando, glória. Pedro, ele era
analfabeto, mas ele viu quando a sogra teve a febre aplacada pela presença do mestre. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer me dizer? Deus me disse: Juarez, Pedro, ele era analfabeto, só que Pedro subiu no monte, e quando Pedro estava no monte, ele viu meu filho flutuando, e o rosto do meu filho resplandeceu, e Elias e Moisés apareceu no monte, na presença de Pedro, e Pedro falou: bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Pedro não preocupou com ele. Pedro falou: eu fico no sereno, o que eu quero é sentir a tua presença aqui nesse monte, ó glória. Deus me disse: Juarez, escute o que eu vou dizer. Pedro, ele era indouto, Pedro não tinha cultura, Pedro não tinha um anel, não tinha um diploma na parede, só que Pedro tinha experiência espiritual. Sabe o que Deus me disse? Experiência vale mais que diploma, experiência vale mais que anel, experiência vale mais que um monte de livros e uma tábua do YouTube ou uma placa do YouTube. Experiência, vida reta, vida santa, vida casta, vida temente, vida na presença. Pedro tinha isso. Semi-analfabeto. Eu falei: Deus, por que Herodes manda 16 soldados, correção, tomar conta de Pedro encarcerado, algemado? Deus vai me explicar naquela madrugada, na madrugada. Olha a explicação que Deus me deu. Deus me disse: Juarez, Pedro foi aquele que chegou no túmulo e a pedra estava removida. André correu mais que Pedro, só que André não tinha intimidade que Pedro tinha. João André parou na porta do sepulcro, ele teve medo de entrar, glória. Só que Pedro chegou atrasado, que era mais velho, chegou depois. Só que Pedro tinha intimidade, e Pedro entrou dentro do túmulo, glória. Quando Pedro entrou, glória, o que Pedro viu? Pedro viu os lençóis dobrados na cabeceira. Dentro do túmulo, Pedro falou: ele está vivo. E Yeshua, a Abashia, o Messias está vivo. Ele 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 está vivo. E Herodes sabia que Pedro era testemunha ocular de que Jesus estava vivo. Fecha o teu olho que eu vou pregar um minutinho só. Fecha o teu olho que eu vou dar uma palavra. Quem é Pedro, irmão Juarez? Pedro é aquele que estava com Jesus quando Jesus ressuscitou dos mortos. Juarez, o que Pedro viu? Pedro viu Jesus atravessando a parede da sinagoga. Quando Tomé duvidou, Pedro viu Jesus passando pela parede e dizendo: Shalom Adonai, paz seja convosco, oh glória. Jesus comeu pão, oh glória, tomou mel, oh glória, esteve com os discípulos e ficou 40 dias na terra. Juarez, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Herodes sabia quem era Pedro, e sabia que Pedro andou com Jesus depois dele ressuscitado, e que Pedro colocava a mão na ferida e dizia: o buraco está aberto na mão, mas ele está vivo aqui na terra. O buraco está aberto no pé, mas ele está vivo aqui na terra. Pedro colocava a mão na chaga e dizia: o peito está aberto, mas ele está vivo. As costas estão marcadas, mas ele está vivo. A mão está furada, mas ele está vivo, glória. Ele foi crucificado, mas ele está vivo. Então quem é Pedro, Juarez? Pedro é aquele pregador da mão cascuda, é aquele pregador que não tinha letra, é aquele pregador que não sabe o que é homilia, semântica, hermenêutica. Só que Pedro viu Jesus flutuando na praça de Jerusalém. Jesus estendeu a mão e disse: eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus, para o vosso Deus. Eu vou vos preparar lugar. Andou, orando. Vem comigo. Herodes sabia quem era Pedro. Herodes não tinha medo da escola que Pedro estudou, não. Herodes, eu vou falar porque Deus está mandando.
Herodes não tinha medo do diploma que Pedro tinha, até mesmo porque Pedro não tinha. Herodes não tinha medo do nível, do teor teológico de Pedro, não. Herodes tinha medo da intimidade que Pedro tinha. Eu vou deixar um recado para vocês aqui no Brasil. O diabo não tem medo de livro, nem de biblioteca. O diabo não tem medo de anel, nem de gravata. O diabo não tem medo de paletó, nem de chavão de pregador. O que faz o diabo ter medo é vida no altar, é joelho dobrado, é vida consagrada. E só para você entender o que Deus quer dizer, a Bíblia diz: apresentai-vos a Deus aprovado como obreiro. A Bíblia não manda apresentar ao homem. A Bíblia diz: apresentai a Deus aprovado como obreiro. Ando, orando. Paulo sabia. Paulo pecava na abarava, levantou do copada baraçai, levada da comanda bacala mandaravaço, epedebenemento comanda badácia, alapato comanda da bacovanda baracévia. Paulo sabia, quando ele escreve para Timóteo dizendo: procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Por que Paulo escreveu procure apresentar-te a Deus? Porque Paulo sabia que viria um tempo de ostentação teológica, de ostentação de conhecimento, ostentação de pregação. Vou falar, Deus, ostentação de mídia, ostentação de fama. Paulo sabia que nos últimos dias os homens seriam semideuses. Paulo sabia que nos últimos dias os homens fariam questão de mostrar os seus pergaminhos, os seus filactérios alargados. Paulo sabia que nos últimos dias aumentaria os religiosos dentro do templo. É por isso que Paulo chama o menino Timóteo e diz: jovem obreiro Timóteo, procure apresentar-te. Não é no Instagram, não é no Facebook, não é no WhatsApp. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E quer saber mais, Paulo? Que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. Está dizendo, Paulo, o que adianta você se apresentar atrás de um tanto de livro, na frente de um tanto de livro, e ficar de sunga na praia? O que adianta você ter diploma na parede, anel no dedo, e ser um sem vergonha, pilantra, mulherengo, safado? Não adianta barra neva, lofaka abara leka. Onokofa laba seme enemene kalamana makalama adado do comanda mana kalamandara alamasu nemene kemene kandana makala abibi kalamanda mana makalamandara anana kalamanda na makalamandara unumumu comanda da kalamandara. Eu repreendo esse espírito de adultério, de prostituição, de imoralidade, essa pombagira, sai! Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. O que você quer dizer, pregador? Ele quer dizer que Pedro era analfa de mãe, era beto de pai, mas o medo de Herodes é porque Pedro tinha experiência espiritual. Pedro tinha comunhão.
Aí falou, bota lá 16 soldados para tomar conta daquele fanático. Bota lá 16 soldados para poder guardar o cárcere, porque nós já matamos Tiago, agora vamos matar Pedro depois da festa dos pães asmos. Presta atenção. Verso de número 3. E vendo que isso era agradável aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. E havendo-o prendido, prenderam Pedro, encarceraram na prisão, entregando-o a 4 guarnições de soldados, para que guardassem a Pedro, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Os soldados estavam dentro do cárcere, na porta, tomando conta da prisão, para apresentar Pedro depois da Páscoa, para continuar a matança de crente. Só que eu quero que você entenda, mata um crente aqui, surge 10 lá na frente. Nunca nasceu crente quando a igreja é bajulada, mas sempre nasce crente quando a igreja é perseguida. O diabo, ele percebeu que o que faz a igreja crescer não é o carisma da igreja, é a perseguição sobre a igreja. Quanto mais se persegue a noiva, mais elegante ela anda na terra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A igreja perseguida, ela anda assim, Maranata, 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 oh Maranata, Maranata. A igreja perseguida, ela não anda relaxada, ela não anda na beira da piscina fazendo live de biquíni de cueca. A igreja perseguida não ostenta nos shoppings pagando de gatinha. A igreja perseguida não ostenta na beira de Camaro, carro importado. A igreja perseguida não é uma igreja cheia de treta, de gambiarra, de esquema. A igreja perseguida é uma igreja que tem o joelho calejado, os rostos lacrimejados, glória, mas é cheia da presença. Eu sei que tem alguém aqui que está com saudade do Espírito Santo. Deus está mandando eu dizer: ai, 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 Jeová. Ai, 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 ai. Eu sei que tem alguém que está aqui e que está dizendo: que saudade de quando eu cantava e sentia a presença, de quando eu adorava e sentia a presença. Mas Deus me manda dizer, como porta-voz dele na terra: a presença está te visitando essa noite, a presença está se aproximando de ti novamente. Serás como era outrora. Ele estava, prenderam Pedro, encarceraram Pedro, só que Pedro era crente, só que Pedro conhecia o dono dele. Feche os seus olhos, por favor, você que pode. Alafanorrabassúria. Pedro conhecia o dono dele. Estão te ferindo por fora, mas o seu dono está te curando por dentro. Estão tentando impedir você de caminhar, mas o seu dono está quebrando as cadeias. Estão colocando barreira na tua frente, mas o seu dono está renovando as suas forças, oh glória. Estão tentando te deter e ofuscar a presença que está. Acabou de calabácia. Estão tentando te deter, tentando impedir a promessa de cumprir,
mas o teu dono te trouxe aqui essa noite para dizer: tu és minha, tu és meu, oh glória, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu dono. Chegasse aqui ferida, chegasse aqui decepcionada, chegasse aqui magoada, chegasse aqui entristecida, chegasse aqui amargurada, mas eu estou lhe tocando essa noite com a minha presença, estou derramando vinho novo sobre a tua vida. Manda gritar o Senhor. Pedro estava preso, encarcerado. Prenderam Pedro, mas o que é cadeias na presença de quem adora a Deus? O que é cadeias? Em Isaías capítulo 49, está escrito assim, da seguinte maneira. Verso 14 diz assim: porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Mas no verso 15 está escrito assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu lhe tenho gravado, e os teus muros estão constantemente perante mim. Mas no Salmo de número 126 está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cântico, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, e com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, porque aqueles que com lágrimas semeia, com júbilo cegará, porque aqueles que saem andando e chorando, ao levar a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo seus molhos. Você precisa entender: Deus vai restaurar a tua sorte, Deus vai mudar a tua história, Deus está mudando a tua vida. Você precisa entender: o sentimento que brotou em ti por esses dias é um sentimento que o Espírito Santo está implantando na tua alma. O que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Vem comigo, por favor. Vem comigo, por favor. Vamos andar um pouquinho. Diz assim: Pedro, pois, verso 4: e havendo prendido, o encerraram na prisão, entregando a 4 guarnições de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Guardaram Pedro lá, prenderam Pedro. Depois que mataram Tiago, irmão de João, prenderam Pedro. Nunca foi fácil para crente. Nunca foi fácil para crente. Você não está entendendo? Para crente de verdade, nunca foi fácil. E deixa eu te contar uma coisa: toda vez que você começar a desprender daquilo que te impedia de sentir a presença de Deus, o diabo vai tentar te cercar, vai dizer: não, não para não, continua fazendo o que você fazia, continua na mesma vida, e você está tentando se desprender. E hoje Deus me deu uma palavra para você. Isaías capítulo 40, verso de número 28, está escrito assim: não ouvistes e não entendestes o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga, e não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento, porque Ele é quem faz forte aquele que está fraco, e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Porque certamente o jovem, ó glória, caminha, fadiga e cai, mas aquele que espera no Senhor
terá suas forças renovadas, receberá asas como de águias, corre e não cansa, caminha e não fadigará, ó glória. Aquele que espera no Senhor terá suas forças renovadas, receberá asas como de águia, corre e não cansa, caminha e não fadigará. Aláfia, alabracai, entrevácia, alabracovia sérgia, palácio, entrocopiaçai, entravácia, alabracácia, entrocopia sérgia, alabracoviaçai, entracaia sérgia, pomocomontia, entrocopia sérgia. Deus está enfiando a mão no lugar que te oprimia. Deus está enfiando a mão naquilo que te prendia. Deus está te arrancando daquilo que te impedia de adorar. Está dizendo: ela é minha, ele é meu. O jugo vai ser tirado, as cadeias serão quebradas, o meu nome será glorificado. Prenderam Pedro, mas Pedro tinha um dono. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, por favor, só um pouquinho. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, por favor, só um minutinho. Prenderam Pedro, mas Pedro tinha um dono. Encarceraram Pedro, mas Pedro tinha um dono. Colocaram correntes em Pedro, mas Pedro tinha um dono. Com seus olhos fechados, Deus dizendo para você que você estava preso. Você estava preso a ele, preso a ela, preso àquela situação. Você tinha medo de sair daquele lugar e não ter sucesso na tua vida mais. Mas hoje eu lhe trouxe aqui para te fazer saber que você tem um dono, glória. Que você tem um dono, glória. E que o teu dono está te arrancando do cativeiro, da prisão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu sei que isso vai ser ouvido depois por outros. Tem moças que estão presas no namoro. O rapaz não deixa ela casar, não casa com ela, lava a mão nela o tempo todo, abusa da pureza dela, tirou a inocência e ela está presa. Só que hoje o Redentor, o Remidor, vai lá no cativeiro, vai te arrancar do cativeiro, vai te tirar do jugo. Vou falar, tem gente que está preso no jugo da amante, não consegue largar outra, não consegue sair da vida dupla. Essa noite o mensageiro de Deus, neste lugar o porta-voz, está lhe anunciando que aquele que é poderoso, o Cordeiro Imaculado, está indo até o cativeiro para te arrancar das entranhas, para te arrancar do lugar que te oprimia e te colocar no lugar da liberdade, para a glória de Deus. Pedro estava preso, só que Pedro tinha um dono. Você não está entendendo. Talvez o namorado ou a namorada te prendeu, mas você tem um dono. Talvez o amante ou a amante te prendeu, mas você tem um dono. Talvez aquela vida medíocre que você tinha viciado nela te prendia, mas você tem um dono. Qual é a notícia hoje, pregador? O dono está indo até o cativeiro te buscar. O dono está indo quebrar as cadeias para te resgatar. Oh, Espírito da verdade. Oh, Senhor Espírito Santo. Oh, Paracletos. Oh, guia, aio, companheiro de tribuna, companheiro de viagens, companheiro nas madrugadas. Oh, Espírito revelador. Oh, Espírito que sonda, que esquadrinha, que penetra, que vasculha. Irmãos, enquanto eu prego aqui, eu ouço barulho de cadeias sendo quebradas, eu ouço barulho de correntes sendo esmiuçadas. Enquanto eu prego aqui, Deus me diz que está encorajando pessoas a sair da vida errada, entrar na vida reta. Enquanto eu prego aqui, Deus está visitando o filho pródigo que estava caído e prostrado. Verso de número 4, já vou finalizar. E havendo-o prendido, encerraram na prisão, entregando
a 4 guarnições de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha bem, Pedro estava guardado onde? Pedro estava onde? Agora eu vou ler o resto. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia coreografia, a igreja fazia teatro, a igreja fazia show, a igreja vendia ingresso para ver pregador, a igreja vendia ingresso para ver cantor, ai, 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 ai. A igreja fazia festa junina gospel, ai, ai, ai. A igreja fazia banda de carnaval gospel, ai, ai, ai. A igreja vivia uma vida promíscua, não. A igreja orava, ai, ai, ai. A igreja orava, ai, ai, ai. E quando a igreja ora, algo acontece. Quando a igreja dança, não acontece nada. Quando a igreja pula, não acontece nada. Quando a igreja faz coreografia, não acontece nada. Vou pregar porque Deus está mandando. Quando a igreja faz jogral, não acontece nada, porque tem gente fazendo coreografia. A mesma que faz a coreografia dança funk na escola, a mesma que dança na igreja dança na balada, o mesmo que dança na igreja dança na balada. Mas quando a igreja adora, ela atrai a presença. Quando a igreja adora, ela atrai a presença. Eu vou falar porque Deus está mandando. Deus não quer hino novo, Deus não quer letra nova, Deus quer vida santa, Deus quer vida reta. O que agrada a Deus não é uma melodia nova, o que agrada a Deus é uma vida santa, é uma vida reta, é uma vida temente. Só Tu és santo, Deus. Nos santos do santo, a fumaça me esconde. Nós entendemos que quando Josafá coloca os levitas para adorar, eu vou dar uma picotada aqui. Eu gosto muito da Bíblia. Na verdade, eu amo a Bíblia. Eu não sou filho de crente. Eu queria ser padre. O pastor ouviu falar isso hoje. Trabalhei 12 anos na comunidade em Sabará e ia ser padre. Mas eu sempre quis ser pai. E para ser padre não podia ser pai. Aí eu fui para a presbiteriana. E lá tive os fundamentos bíblicos necessários e que precisam ser aperfeiçoados mais e mais. E da presbiteriana eu conheci a minha esposa, assembleana. Aí eu virei assembleano. Falei, agora eu sou assembleano. Primeiro eu era presbiteriano, primeiro eu era católico e comia hóstia. E colocava hóstia na boca dos outros e passava cinza na testa depois do carnaval. Aí eu queria ser pai, eu virei presbiteriano, jogaram água na minha cabeça e eu virei presbiteriano. Aí depois eu vi minha esposa, falei, me batiza de novo. Pode me afundar nas águas. Porque agora eu sou assembleano, glória. Mas deixa eu te contar algo aqui, rapidamente, sem perder a linha de raciocínio. A palavra, ela é de grande importância. Ela que convence o homem do pecado. Ela que convence. E foi ela que me convenceu. Minha mãe ganhou uma Bíblia de um pastor, de um irmão batista, e minha mãe nunca leu aquela Bíblia, colocou na gaveta do criado. Mas toda madrugada eu acordava e abria aquela Bíblia, e sem entender eu lia aquela Bíblia. Meu pai descobriu que eu estava lendo, tomou de minha Bíblia e falou, na minha casa eu não aceito quem gosta da lei dos crentes. Vai embora. E eu fui morar na casa do irmão André por um tempo. Irmão André, que hoje mora em São Paulo, meu companheiro de oração nas madrugadas, aleluia.
E ali eu fui lendo as Escrituras e desejando Jesus. Desejando Jesus. Eu ia falar algo sobre Josafá e eu quero voltar ao raciocínio. Quando o povo de Amon, de Moabe e de Seir vieram a peleja contra Josafá, alguém avisou dizendo: Josafá, uma grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Assazon, Tamar, e Engide. A Bíblia diz que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E a Bíblia diz que Josafá estava diante do pátio da casa de Deus, e Josafá era rei de Judá, e ele fez uma oração na palavra. Como é que Josafá orou? Ele falou: Deus de Abraão, o Senhor que deu essa terra aos nossos pais, e o Senhor disse: se algum mal vos sobrevier, espada por juízo, peste ou fome, eu apresentarei nessa terra. Eis que agora, Senhor, o povo de Amon, de Moabe e de Seir, que o Senhor não permitiu que Israel expulsasse da terra quando saiu do Egito, eles vêm para nos dar o pago. Quando Josafá orava, o Espírito de Deus veio sobre Jaaziel no meio da congregação. Jaaziel, filho de Benaía, da casa de Asaf. Jaaziel colocou-se em pé e disse: dai ouvido, Judá, e tu, Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, porque assim diz o Senhor: não temas essa grande multidão que vem contra ti, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parado, vede o livramento que o Senhor vos dará. Eis que eles sobem contra vós pela lareira de Zins, encontrá-lo-eis no fim do vale, de frente do deserto de Jeruel, e neste encontro não tereis que pelejar. Ficai parado e vede o livramento. A Bíblia diz que quando Deus usou o profeta para falar com Josafá, Josafá chamou os levitas das tribos dos coaditas e dos coraitas para que vestissem ornamento santo e que fossem louvando ao Senhor na frente do exército. Josafá falou: não, nós não vamos usar espada, nós vamos usar o hino, a adoração. Oh glória, oh glória. E eu vou explicar para vocês que cantam, para vocês que adoram, para vocês que cantam, eu vou explicar para vocês o que é o louvor. O louvor não é para promover o cantor, o louvor é para atrair o autor. O louvor não é para exaltar quem adora, o louvor é para engrandecer quem recebe a adoração. O louvor não é, meu amado, para poder te dar e me dar holoforte. O louvor é para atrair a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Eu quero que você entenda: o louvor atrai Deus, a palavra fala sobre Deus. Juarez, o que você quer dizer? Eu quero dizer que o louvor prepara caminho para o pregador. Quando o louvor atrai Deus, a pregação flui com facilidade. É por isso que o diabo luta contra quem adora. É por isso que o diabo quer destruir a vida sentimental do levita, porque o diabo sabe que toda pessoa que é bem, que tem sucesso na vida sentimental, tem sucesso na vida espiritual. E o diabo não quer que levitas tenham sucesso, porque aqueles que adoram, eles têm a obrigação de atrair a presença de Deus para dentro do templo, de atrair a presença de Deus para dentro da casa, de atrair a presença de Deus para o meio do culto. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deus, Ele habita em meio ao louvor. Sim ou não? Deus habita em meio ao louvor. Deus habita em meio ao louvor. Deus, Ele é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra, mas Ele habita em meio aos louvores. Aleluia, 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 aleluia. No meio da mensagem eu disse que Deus não procura hino novo, Deus procura vida santa. Deus não quer saber se você canta bem, Deus quer saber se você está bem diante dEle. Eu imagino que os filhos de Eli cantavam bem, tocavam bem,
mas não estavam bem e morreram carregando a arca. Eu imagino que os filhos de Arão tocavam bem, cantavam bem, mas morreram na ponta do altar, porque não estavam bem. Por que Davi dançou quando a harpa vinha, ou quando a arca vinha? Porque Davi estava bem. Por isso que ele se expressou corporalmente diante de Deus. Ele usou o corpo para adorar a Deus. Oh, uma pena que o relógio passa rápido as horas. Davi usou o corpo para poder exaltar a Deus. Usou o corpo para poder bendizer, enaltecer, glorificar a Deus. Você não está entendendo? Deus te deu uma ferramenta poderosa. Deus te deu uma ferramenta potente. Você não está entendendo? Deus te escolheu no ventre para adorar o nome dEle. Deus não te escolheu para ser adorado. Deus te escolheu para adorá-lo. Você não está entendendo? Deus não te escolheu para ser promovido pela presença dEle. Deus te escolheu para atrair a presença dEle através da tua adoração. Já vou finalizar. Josafá colocou os levitas na frente. E quando os levitas começaram a adorar, a glória começou a pairar sobre o exército. Já viu quando você está sozinha em casa, cantando aquele hino, que você não sabe ele todo? Você erra a letra, está desafinada, mas você sente um arrepio. Feche seus olhos. Você entra fora do tom, canta fora do tom. Você não tem ritmo às vezes, porque tem gente que não tem essa graça. Entenda o que eu vou dizer. Nem todo mundo foi chamado para cantar. Eu reconheço que eu não fui chamado para isso, mas eu sou adorador, eu adoro. Do meu jeito eu adoro. Às vezes com o olho fechado, assentado, de cabeça curva. Mas eu queria ter o talento que muita gente tem de abrir a boca e atrair a presença de Deus através do cântico. Mas eu quero que você entenda: o diabo não gosta de pregador, mas o diabo tem muita raiva de quem adora. O diabo não gosta da pregação, mas ele tem ódio de quem canta. Porque ele fazia isso. E como diz o pastor Marco Feliciano, Deus tirou dele e colocou em você. O direito de adorar. Já viu aquela pessoa que canta sem ritmo, debaixo do chuveiro, mas na hora que vai ver está falando em língua sozinho em casa? Feche os seus olhos. Já se pegou cantando um hino na beira da pia, lavando vasilha, lágrima rolando, e do nada você sente um arrepio, fala duas línguas estranhas. Aí você diz: estou ficando doida, estou falando sozinha, estou falando sozinho. Já se pegou em cima da moto, pilotando a moto, debaixo do capacete você fala em línguas. Ou dirigindo o carro, você está cantando um hino desentoado, sem ritmo, dá um soco no volante e fala em línguas, e você sente uma presença dentro do carro, uma presença debaixo do capacete, uma presença varrendo a casa, uma presença lavando vasilha. Já se pegou na beira da cama sozinha, triste, entristecida, porque foi magoada, foi ferida, foi machucada, mas de uma hora para outra você começa a lembrar de um hino, e do nada você sente uma alegria na tua alma, sente um refrigério. Você não está entendendo, é porque você foi feito para adorar, você foi feito para exaltar, você foi feito para engrandecer. E quando você adora, o céu se aproxima da tua cabeça, o céu se aproxima da tua casa, o céu se aproxima da tua vida. Você não está entendendo? Deus está restituindo, devolvendo a autoridade, restituindo as tuas forças, te levantando do montouro, te levantando da cinza. A tua chamada não foi revogada. Deus ainda tem um negócio contigo na terra.
E havendo prendido a Pedro, entregou a 4 guarnições de soldado, guardando para apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, com seus olhos fechados. Pedro estava preso, acorrentado, cerca de 16 soldados guardando o cárcere. Na masmorra, no lugar frio, Pedro dormia. Como é que pode alguém dormir algemado? Como é que pode alguém dormir sabendo que vai morrer amanhã? Vou finalizar, irmãos. Já vou finalizar. Como é que pode alguém conseguir dormir sabendo que amanhã vai morrer? Você dormiria se soubesse que amanhã arrancariam sua cabeça? Você dormiria se o mesmo soldado que cortou a cabeça do seu amigo estivesse com a espada afiada para cortar a sua cabeça? Você dormiria ouvindo alguém amolar uma espada? E quem sabe quem amolava a espada dizia: amanhã, crente, acabou a Páscoa, eu vou arrancar sua cabeça. Você dormiria sabendo que um dos seus exemplos de fé foi decapitado porque denunciou que o rei estava com a mulher que não era dele? Você dormiria sabendo que o seu líder foi crucificado porque ele multiplicou pão, multiplicou peixe, só fez coisas boas? Você dormiria sabendo que o teu amigo teve a cabeça arrancada? Como é que pode alguém dormir sabendo que está na fila para morrer amanhã? Só que eu quero que você entenda. Pedro não teria vida no outro dia, mas tinha consciência tranquila diante de Deus. Pedro estava encarcerado, mas a consciência estava tranquila. Você sabia que o crente, quando ele está na presença de Deus, ele consegue sonhar até dormindo num lugar desconfortável? Lembra quando Jacó pegou uma pedra e colocou por travesseiro? Você sabia que a pedra, ela não tem temperatura própria? A pedra é temperatura ambiente. Se está quente, a pedra é quente. Se está frio, a pedra é fria. E no deserto, você sabia que a temperatura, ela inverte? Durante o dia chega a 65 graus Celsius, mas durante a noite menos 5 graus. Durante o dia areia quente, durante a noite saraiva de vento. Jacó pegou uma pedra molhada pelo sereno, colocou como travesseiro e ele conseguiu sonhar com a cabeça numa pedra. Tem gente que não sonha dormindo num colchão muito caro, porque tem um travesseiro de pena, mas tem a consciência pesada. O que faz o homem sonhar não é o conforto que lhe cerca, é a consciência que ele tem diante de Deus. O que faz o homem sonhar não é aquilo que está em volta dele, é aquilo que está dentro dele. Juarez, por que Pedro dormiu dentro do cárcere? Porque Pedro tinha consciência tranquila. Qual era a consciência de Pedro? Se eu morrer hoje, amanhã eu estou com ele. Quando eles me matarem aqui, eu compareço lá.
Eu imagino Pedro dormindo dizendo: oh, maravilha, vou morrer igual Jesus, vou morrer igual João, vou morrer igual Tiago. Eu imagino Pedro dizendo: tomara que amanhece rápido para mim entrar na história, porque eu morri fazendo a vontade de Deus, eu morri fazendo o que Deus manda, eu morri vivendo o que Deus quer. Eu imagino Pedro dormindo dizendo: tomara que amanhece para que eu possa entrar no livro e ser lotado entre aqueles que foram sacrificados por causa do Evangelho. Eu te convido para colocar sobre os teus pés. Aleluia. Canta um hino aí. Escolhe um hino aí. Na hora que eu terminar aqui, eu faço um pra você cantar. Aleluia. Aleluia. Fique em pé comigo um pouquinho, feche seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui. Sabe, irmãos, com seus olhos fechados, quando eu estava aqui no altar, eu dizia para mim: Deus, o Brasil olha para Belém. Belém? Belém, Marabá, Belém, mas é tudo Belém. Mesmo estado, Belém. Belém capital. Eu falava: Deus, o Brasil olha para Belém. Você sabia que nós olhamos para Belém como berço do Evangelho? Vocês sabiam que há uma responsabilidade sobre vocês muito grande? Que vocês receberam o Evangelho? Vocês sabiam que tudo nosso é Belém, Belém, Belém? E sabe de uma coisa? Quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Deus entrou nessa nação, literalmente, através de 2 missionários nesse estado. Que é um conselho meu: aproveite para fazer parte da história da igreja brasileira. Sabe, eu acho que todo o estado de Belém, todo crente nascido aqui, congregado aqui, tinha que ter essa responsabilidade a mais. Nós representamos o berço do Evangelho para o Brasil. É daqui que os 26 estados, mais o Distrito Federal, conheceu Jesus. Olha que responsabilidade. Olha que chamada que Deus tem com vocês. Eu estava aqui sentado pensando nisso. E dizia: Deus, eu pregava lá na roça, para Bananeira, para Taioba. Preguei muito para Taioba, irmão. Preguei muito para Couve. E eu dizia, quando eu pegava a revista da escola dominical: um dia eu quero conhecer Belém, porque lá iniciou-se a igreja. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Pedro dormia. Como é que pode alguém que vai morrer no outro dia conseguir dormir? Consciência tranquila, certeza de que está fazendo a vontade de Deus, certeza de que está fazendo a vontade de Deus, certeza de que tem um dono, certeza de que está no centro da vontade de Deus. Sabe, irmão, com teu olho fechado, irmão, irmã, enquanto o irmão vai solando ali, sabe o que é tremendo? É que quando Pedro dormia, uma luz resplandeceu no cárcere. Uma luz brilhou no cárcere. A Bíblia diz, varão, que uma luz resplandeceu no cárcere.
Uma luz brilhou dentro da prisão e Pedro continuou dormindo. E eu falei: Deus, a luz brilhou e Pedro dormia. Sabe o que Deus me disse? É porque Pedro estava em um sono profundo. E sono profundo só tem quem tem a consciência tranquila. Toda pessoa que está com medo pode até cochilar, mas não dorme. Pode até tosquiar, mas não dorme. Qualquer coisa acorda, qualquer coisa assusta. Se cair um garfo na cozinha, levanta correndo. Se um gato passar no telhado, acorda assustado. Se cair um copo na cozinha, levanta com medo, porque não consegue ter profundidade de sono. Mas o sono de Pedro era tão profundo que o anjo apareceu, a luz brilhou e Pedro continuou dormindo. O anjo então cutucou Pedro. O anjo cutucou Pedro. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que o mesmo anjo que cutucou Pedro foi aquele que cutucou Elias. Lembra? Oh glória, oh glória. Lembra quando Elias saiu de Serepta, entrou debaixo de uma árvore e pediu para si a morte? Oh glória. A Bíblia diz que ele adormeceu debaixo da árvore. Quando ele adormeceu, o anjo do Senhor apareceu para ele. E a Bíblia diz que o anjo cutucou Elias. Quando Elias acordou, ele viu no deserto, oh glória, pão sobre a brasa e um odre de água. Feche os seus olhos, por favor. No deserto, água. No deserto, pão. Mas o que me chamou a atenção é que no deserto tinha pão, tinha água, mas também tinha brasa. Tinha brasa. E eu perguntei: Deus, o que o Senhor quer me dizer? Olha o que Deus me disse. Enquanto Elias dormia, o anjo fez um fogareiro, pegou brasa do céu, colocou brasa no fogão, oh glória, colocou pão do céu sobre a brasa, oh glória. O anjo foi, oh glória, nos mananciais de água eterno, encheu um odre de água, colocou um odre com água do céu, com um pão do céu, o fogo do céu. O anjo do céu cutucou Elias, e quando Elias acordou, o anjo disse: come o pão, bebe a água. Elias comeu do pão, Elias bebeu da água, e Elias tornou a dormir, encheu a barriga e dormiu. Quando Elias dormiu, o anjo apareceu de novo, cutucou Elias e falou: levanta, porque grande é a tua caminhada. Eu quero que você entenda: a comida de hoje não é para você dormir, a comida de hoje é para você caminhar. Caminhar fazendo o que Deus quer, caminhar cantando o que Deus quer, caminhar pregando o que Deus quer, caminhar profetizando o que Deus quer. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Quem sabe canta. E seguirei, porque comigo é sofrer contigo. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não
não consigo nem falar. Como um canção que faz seus olhos vem molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar, nesse lugar. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amiga, eu só não quero perder sua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, não quero que fale, só quero que tu cuides de mim. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Quero ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio da tua presença. Oh, Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença.